Mais uma vez, graça e paz, que Deus esteja com cada um de vocês. Vou me apresentar para aqueles que não me conhecem ainda, sou o pastor Marcelo, pastoreio uma igreja aqui no bairro de Itaquera, sou casado há 33 anos, tenho 3 varões valorosos que estão conosco na obra, 3 filhos homens, para a glória do Senhor. Tive uma filha menina, hoje ela estaria com 18 anos, mas o Senhor, eu digo que ela era tão linda que o Senhor quis levá-la para Ele. E ela está com o Senhor hoje. E trabalhamos nesse ministério de cura, libertação, com a pastora Tânia Tereza, faço parte da equipe dela, de conselheiros. Foi assim que a Cláudia acabou me conhecendo. Nos conhecemos através do ministério da pastora Tânia. Já pastoreio lá, junto com a pastora Tânia, no Silk há 7 anos. Graças a Deus, o Senhor tem nos abençoado e frutificado, né? A vida da Cláudia é um desses frutos, para a glória do Senhor, como nós vimos a vida dela chegar, como ela estava, e hoje vendo o que Deus está fazendo através da vida dela, meu coração se enche de alegria, só me motiva a continuar a fazer o que Deus me chamou para fazer, e isso me alegra muito, porque eu digo sempre que Deus age primeiro em nós para depois agir através de nós. E então, a vida da Cláudia é um testemunho vivo, como já tem outras pessoas que fazem parte aí do grupo de célula da Cláudia, que também já passou comigo, e hoje a vida está transformada, é outra pessoa. Então, eu fico muito feliz de ver o que Deus fez na vida de cada uma dessas pessoas, o que Deus está fazendo, e isso me motiva a continuar pregando e crendo no poder agir sobrenatural de Deus. Viver nessa dependência a qual a Cláudia estava conversando agora, né? E falando que viver um dia de cada vez e viver na dependência do Senhor. Então, isso só nos motiva. Deus colocou uma palavra ao meu coração e eu quero trazer para vocês essa palavra, falando um pouquinho sobre aquilo que Pedro nos instruiu para fazer e que nós possamos, através da instrução de Pedro, crescermos um pouco, porque Pedro, ele no final da sua vida, pouco antes de ser crucificado, antes de ser sacrificado, ele nos instrui e nos dá algumas instruções para que nós venhamos crescer espiritualmente e não ficarmos inoperantes na obra do Senhor, que nós venhamos frutificar. Aqueles que puderem, está lá em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, vamos ler até o 11. Eu vou ler na versão NVI, para que nós possamos dar o início da palavra. 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 11. Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosas promessas, para que, por elas, vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenham-se para acrescentar à sua fé a virtude ao conhecimento ao domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade ao amor, porque essas qualidades, se existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, pelo pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes, improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação
dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem assim, dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos, providos ricamente, e entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos só orar e pedir para que Deus fale aos nossos corações. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor, que ela seja como uma espada de dois gumes, que ela penetre entre juntas e medulas, que ela vá na divisão da alma e do espírito, e que ela possa trazer o discernimento dos desejos e o pensamento do coração, Pai. Que, como eu sempre te peço, Senhor, trabalhe primeiro em nós e depois através de nós, Pai. Que seja a tua palavra, que cada um que está participando dessa célula, Senhor, eles possam sair diferente da maneira a qual eles chegaram, Pai. Que ela venha cumprir o efeito necessário para a vida de cada um, trazendo o crescimento, trazendo a frutificação necessária para que todos cresçam e, como está escrito na tua palavra, cheguem à estatura de varão perfeito, Pai. É assim que nós cremos, te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero repetir 2 versículos. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo na sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Se não tem essas qualidades a qual Pedro falou, nós nos tornamos inoperantes e improdutivos. Hoje, no tempo de hoje, eu fico impressionado como as pessoas elas têm dificuldades de lidar com o ministério de libertação, como elas têm dificuldade de olhar para esse ministério e entender aquilo que Deus ele pode fazer se você quiser crescer através desse ministério. As pessoas elas querem irem pelo lado mais fácil, por aquilo que é mais simples. Desde o início da humanidade, quando Deus ele chega ali no jardim do Éden, que o homem havia acabado de cometer o pecado, quando Deus confronta ele porque ele havia se escondido, e o Adão fala que foi por conta que ele estava nu, e Deus fala para ele, por acaso comeste da fruta que eu disse que não era para comer? E Adão, quando Deus confronta o pecado, Adão, a primeira coisa que ele faz, ele empurra para a mulher dele, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Então, é impressionante que, como desde o início da humanidade, quando o pecado é confrontado, a gente costuma jogar para as outras pessoas, a gente não quer ser confrontado. É algo que incomoda muito quando o pecado ele é confrontado. E é isso que impede, muitas vezes, de nós crescermos, isso que impede, muitas vezes, do agir sobrenatural de Deus operar nas nossas vidas, porque nós temos essa dificuldade. Jesus já levou sobre si, não precisamos confessar pecado, não precisamos abrir a nossa vida para uma pessoa que mal a gente conhece. E é isso que impede muitas pessoas de ter o crescimento a qual Deus gostaria que ela tivesse o crescimento de acordo com a sua palavra. Nós vemos que as pessoas elas ficam aprisionadas, elas ficam amarradas, as pessoas não desenvolvem, não crescem. Né? O próprio apóstolo Pedro, eu acredito que ele escreve essa passagem por conta que em muitos momentos da vida dele ele achou que estava pronto, ele achou que podia, né? Estava preparado. E aí o que acontece? Ele fala, Jesus, eu estou pronto para morrer, eu estou pronto para ir aonde o senhor vai. E Jesus diz, Pedro, você não está pronto ainda. Satanás recebeu autorização para te peneirar, você vai ser peneirado como trigo. E Pedro, ele é peneirado. Jesus ainda chega a falar para ele, Pedro, quando você se converter, Pedro estava ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, mas estava desconvertido. Pedro estava longe daquilo que Deus
almejava para a vida dele. E realmente tudo aquilo que Jesus falou que iria acontecer com Pedro acontece. Pedro, ele nega Jesus as 3 vezes. Pedro, quando Jesus morre, ele volta a pescar de novo. E Jesus tem que ressuscitar, ir até a praia, se encontrar com ele, ao ponto dele estar tão afastado da presença do Senhor que ele não reconhece a voz do mestre. É João quem reconhece a voz do mestre e fala para ele, é o mestre. E ele coloca a roupa, se joga na água e vai ali se encontrar com Jesus. E o interessante é que ele fala para Pedro que estava... Pedro fala para Jesus, antes de acontecer, que estava pronto. E aí Jesus, quando encontra ele, que confronta ele 3 vezes na praia, na última vez que Jesus confronta ele, Pedro fala, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Pedro ali cai em si e reconhece que Jesus sabia de todas as coisas e ele tinha deficiência em várias áreas. Hoje não é diferente. Hoje tem muitos cristãos que estão dentro da igreja, servindo ao Senhor, e eles têm essa deficiência de reconhecer que tem fragilidades na vida deles, na alma deles, nas emoções deles, nos sentimentos deles. Tem coisas que aprisionam, que não faz com que eles possam desenvolver, crescer e partir para um novo que Deus tem para a vida dele, porque Deus já abençoou. Efésios 1:3 vai dizer que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. 1:4, no versículo seguinte, vai dizer que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, Deus já nos capacitou, Deus já nos separou, mas nós precisamos entender que temos que fazer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas, para isso, nós temos que mudar a nossa forma de ver as coisas, de olhar como Deus gostaria que nós olhássemos. Por isso que Pedro está dizendo aqui que aqueles que não têm o crescimento, eles vão ser inoperantes. Nós precisamos entender que temos fragilidades, que temos dificuldades, que muitas coisas não estão acontecendo nas nossas vidas por conta de coisas que ainda nos aprisionam sentimentalmente, emocionalmente, né, fisicamente. Tem várias coisas que, infelizmente, os nossos antepassados causaram ou fizeram, ou nós mesmos causamos as nossas infortúnios, né? E acaba que nós não queremos assumir essa responsabilidade. A gente quer simplesmente colocar um band-aid e não ter que tratar a ferida. E o grande problema é esse, é que a gente precisa tratar a ferida. Toda vez que toca nessa ferida, ela sangra, ela dói. E se nós não tratarmos ela da maneira certa, ela nunca vai cicatrizar. Ela sempre vai estar ali sangrando. E tudo que Satanás quer é isso, porque nós ficamos inoperantes. Ele sempre vai ter algo para tocar naquela ferida. Ele sempre vai usar alguém para tocar naquela ferida. A ferida não cauteriza, ela está exposta, ela está aberta, ela está infeccionada, ela está inflamada. Isso dói, né? A nossa alma dói. Eu me lembro que quando eu comecei no ministério, eu falava para minha esposa, eu falava, por que é que a nossa vida não vai para frente? Nós éramos dizimistas, nós éramos ofertante, e a gente ali, sendo fiel ao Senhor, tudo que o pastor pedia para que nós fizéssemos, nós estávamos lá, nós éramos braço direito do pastor, e as coisas não andavam para frente, a gente dava um passo para frente, 10 para trás, e era algo assim que a gente via que não caminhava, e eu questionava ela, eu falava, mas não é isso que está escrito na palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem promessas, é como Pedro fala aqui logo no começo, né? Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade. Deus nos deu tudo que nós necessitamos, porém, nós não conseguimos desenvolver, nós não conseguimos caminhar, e por conta de situações que o inimigo ainda tem poder sobre as nossas vidas, porque Deus já nos deu. A palavra do Senhor diz que
os sinais vão nos acompanhar. Deuteronômio 28 diz que nós somos fiel e obediente aonde nós estivermos, a palavra do Senhor vai estar conosco. Nós vamos ser bendito ao entrar e bendito ao sair. E por que que essas promessas não aconteciam na minha vida? Por que que as coisas não fluíam? Então, isso me incomodava. E foi quando eu comecei a buscar entendimento. Eu falava para ela, tem algo mais profundo. Tem promessas aqui que não está se cumprindo na nossa vida. Então, por que que não... A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Por que que elas não estão se cumprindo? Eu preciso fazer com que elas se cumpram. E foi quando eu fui em busca e, numa dessas buscas, acabei fazendo um curso de casais, e lá no curso de casais falaram sobre o Ministério de Cura e Libertação, e foi quando eu comecei a ir atrás do Ministério de Cura e Libertação. E fui aprender, fui adquirir conhecimento. E foi quando Deus começou a agir na minha vida, Deus começou a agir na minha casa, Deus começou a agir na minha família, Deus começou a agir nos meus negócios, e tudo foi se transformando. Aquilo que a palavra do Senhor diz lá em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele diz, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Começou a acontecer na minha casa, começou a acontecer na minha família. Meus filhos, até então, estavam fora dos caminhos do Senhor, tinha alguns que não faziam parte dos caminhos do Senhor, estavam totalmente fora da presença de Deus, e Deus foi alcançando e trazendo eles. A história foi mudando, a família foi mudando, e tudo foi se transformando a partir do momento que nós entendemos e começamos a aplicar os princípios de libertação sobre as nossas vidas. Porque nós não nos incomodamos, não se acomodamos com aquela situação. Como Pedro fala aqui que nós temos que crescer, eu fui buscando esse crescimento, eu fui buscando esse pensamento, tirando as escamas dos olhos, né? Paulo vai dizer lá em Efésios 1:18, peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Olha só, irmãos, que coisa linda, né? Vou repetir novamente. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. Então, Deus tem bênçãos maravilhosas para nós. Agora, a gente precisa abrir a mente. Nós precisamos abrir o nosso entendimento. Nós precisamos se aprofundar e buscar mais esse conhecimento. Pedro, naquele dado momento, Pedro achava que estava pronto. Pedro pensava que podia morrer com Jesus na cruz. Tem um dado momento que Jesus fala que vai ser crucificado, e Pedro fala, não, mestre, nada disso vai acontecer. E Jesus confronta ele e diz, Pedro, para trás de mim, Satanás. Você não vai impedir o que eu tenho para fazer, para cumprir. E Pedro sempre teve essa ousadia, Pedro sempre teve essa intrepidez na presença de Deus. Pedro é aquele que está dentro do barco, Jesus vem caminhando sobre as águas de noite, e ele fala, se é tu mesmo, mestre, deixa que eu vá ter contigo. E ele desce do barco. Então, Pedro, ele experimentou de coisas sobrenaturais com Deus, com Jesus, porque ele não ficava paralisado segundo aquilo que ele pensava. Ele falava, se é o Senhor mesmo, eu vou ir aí ter contigo. Mesmo que eu vá afundar, mas eu vou. Ele desce do barco, ele começa a caminhar. A Bíblia diz que o vento toca, né, o mar agitado, ali ele fica com medo e ele afunda. E ele pede para que o mestre venha socorrer. Ele tem ousadia. E a Bíblia diz que Deus nos deu espírito de ousadia e poder. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós precisamos ter essa ousadia que Pedro tinha, ter essa intrepidez que Pedro tinha, de entender que o mundo espiritual ele existe, né? Pedro não, um homem que era hábil na sua área, que era a pesca, ele não se limita a ficar dentro do barco. Ele fala, Senhor, eu quero ter contigo. Eu posso descer do barco, mesmo que isso é uma loucura, mas ele confia que Jesus está ali e ele desce do barco. E nós precisamos ter essa confiança.
no mundo espiritual nós temos que crer, porque é isso que Paulo está dizendo lá em Efésios 1:18. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vocês vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele chamou, e também para que saibam como são maravilhosas. Para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, para Deus não seria impossível, para Jesus não seria impossível Pedro descer do barco e caminhar sobre as águas. Pedro afundou? Afundou, mas ele teve o privilégio de caminhar, ele chegou a andar sobre as águas. Experiência que aqueles outros homens que ficaram dentro do barco não tiveram. Pedro, ele é o único que é relatado na palavra do Senhor que ele desceu sobre as águas e caminhou sobre elas junto com Jesus. Mesmo independente que ele ia afundar ou não. Jesus ainda falou para ele, homem de pouca fé. Então, às vezes, a nossa pouca fé faz com que nós venhamos a afundar. Mas nós temos que ter a convicção que, mesmo que nós estejamos afundando, Jesus vai estender a mão e vai nos tirar daquele lugar. Nós precisamos olhar como Pedro olhou, ter a fé como Pedro olhou, não ter a nossa mente condicionada às limitações que o mundo natural ele nos coloca, né? Esses dias atrás, nós recebemos uma moça que a criança estava morta no ventre. E ela terminou o culto, ela veio chorando. Ela falou, pastor, eu fiz ultrassom, não tem batimento cardíaco. Eu falei, é mesmo? Ela falou, é. Eu falei assim, na sua família tem aborto? Ela falou assim, a minha avó, ela cometeu o aborto. Eu falei, você crê que Deus pode ressuscitar essa criança? Ela creio. Eu falei, então Deus vai ressuscitar essa criança. Vamos fazer aqui o pedido de perdão dos abortos que sua avó cometeu, renunciar a essa herança, e eu creio que Deus vai ressuscitar essa criança. E ela fez as orações, ela repetiu comigo as orações, e para a glória do nome do Senhor, na semana seguinte ela volta com o resultado, porque a médica havia falado, olha, semana que vem você volta aqui, nós vamos fazer um outro ultrassom, e a gente vai fazer a curetagem, a gente vai tirar a criança porque ela está morta, não tem batimento cardíaco. E quando foi na semana seguinte, quando a médica fez o ultrassom, qual foi a surpresa? Tinha batimento cardíaco. A criança voltou a ter batimento cardíaco. Ela não teve que tirar a criança, ela voltou glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque ali ela confiou naquilo que nós estávamos falando para ela e ela decidiu renunciar àquela herança espiritual que havia sobre a vida dela, porque a avó havia cometido abortos, como está escrito na palavra do Senhor, né? Êxodo 20, versículo 5, eu visito o pecado dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e aquela herança estava indo para a vida dela, só que ela não queria aquela herança, ela renunciou, e a partir do momento que ela pediu perdão pelos pecados da herança que ela havia recebido dos seus antepassados, ali Deus entrou com graça, poder e misericórdia, ela não se limitou, mesmo ela não tendo conhecimento, ela foi nos fazer uma visita. Ela não era frequentadora da igreja, ela não era membro da igreja, ela foi fazer uma visita e nessa visita aconteceu tudo isso. E aí, a partir daquele momento que Deus fez essa obra, ela falou, pastor, não tem outra coisa a fazer, eu estava sem igreja, mas a partir de agora eu vou passar a congregar aqui com vocês, eu quero aprender sobre isso. E aí, hoje ela está congregando conosco. Acabamos de saber essa semana que é um menino que ela está esperando. Né? Então, para a glória do Senhor, eu digo que já é um guerreiro que está vindo aí, que já o homem diz que ele estava morto, mas Deus diz, tem vida, tem glória, tem poder sobre a vida dessa criança. Então, ele já vem com o selo de uma promessa sobre a vida dele. Tem vida sobre a vida dele, em nome de Jesus. E eu creio que quando esse menino sair, ele vier para esse mundo, ele vai ser um grande profeta de Deus e vai levar vidas para muitas pessoas, porque foi declarado morte sobre a vida dele. Então, é isso que nós temos que entender. Nós não podemos limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o grande problema é que nós condicionamos a nossa fé. O grande problema é que nós não olhamos com os olhos da fé. Nós olhamos o mundo natural. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, versículo 5, portanto, a fé que vocês têm não são baseadas na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Vou repetir. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A nossa fé ela não é baseada no poder
na sabedoria humana, não é naquilo que o homem está dizendo, não é aquilo que o homem está diagnosticando, é aquilo que Deus ele pode fazer. Aos olhos natural, está morto, acabou. Aos olhos de Deus, tem vida, tem poder para transformar e mudar toda essa situação. Nós precisamos entender isso. E só com a visão totalmente aberta é que nós vamos entender o que Deus quer para as nossas vidas. Nós não podemos condicionar as coisas desse mundo. A nossa mente, ela tem que estar totalmente destravada, desprendida, né? Paulo diz aos Romanos também, Romanos 12, versículo 2, não se amoldeie aos padrões desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, Paulo diz que nós não devemos se moldar ao padrão deste mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Ter uma mente renovada, uma mente transformada, mudar a forma de pensar, porque hoje nós não vivemos nos padrões do mundo, mas nós vivemos nos padrões de Deus, da maneira que Deus ele olha para nós, da maneira que Deus ele pensa sobre nós. Deus ele tem desejo sobre nós, né? Gálatas, ele fala, Efésios 1:4 vai dizer, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus tem pensamentos ao nosso respeito. Deus, ele pensa que nós podemos, através dele, fazermos coisas que são inimagináveis. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 2:9 que aquilo que olhos não viram, aquilo que ouvido não ouviu, que mente nenhuma imaginou, foi as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus tem o inimaginável. Nós não podemos condicionar as coisas do homem com as coisas de Deus. Para que a minha vida e para que a sua vida ela venha ser operante e não inoperante, nós precisamos olhar com os olhos de Deus, pensar como Deus pensa, agir como Deus age, segundo os seus padrões. Paulo está dizendo aqui, não se amoldeie ao padrão deste mundo. Então, nós temos que se amoldar ao padrão de quem? O padrão de Deus. A nossa referência é Jesus Cristo, né? Filipenses 2:5 vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Então, nós precisamos se esvaziar de tudo aquilo que nos impede de ser operante na obra do Senhor e se encher de tudo aquilo que Deus tem para nos encher. Eu sempre digo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mundo físico. E no mundo espiritual não é diferente. Eu me lembro, vou contar aqui, abrir um parênteses rapidinho, quando eu passei pelo processo de libertação, foi algo assim tremendo, foi algo maravilhoso. Eu tinha pouco tempo de convertido, eu tinha apenas 3 meses de conversão e eu fui batizado primeiro no Espírito Santo do que nas águas. Um dia o pastor faz um mover e fala, olha, aqueles que não são batizados, vêm aqui à frente que o Espírito Santo vai batizar hoje. E eu fui ousado e fui. Não era nem batizado nas águas ainda, fui lá. E ali o Espírito Santo me tomou, fui batizado, fui cheio do Espírito Santo. E ele falou, olha, vocês vão chegar em casa e vão continuar falando em línguas. E eu realmente cheguei em casa, cheguei com a minha esposa, e eu falei para ela, né, eu vou para o quarto, eu estou sentindo vontade de ficar falando em línguas, parece que tem algo assim que estou querendo voar. E aí ela foi preparar um culto da manhã, ela foi preparar um café para nós, enquanto eu fui para o quarto. E ali, quando eu comecei a orar e continuar falando em línguas, e fui falando em línguas, de repente eu escutei o Espírito Santo falar comigo exatamente assim, olha, o que vai acontecer agora, não fica com medo, porque eu não habito em lugar imundo. Eu falei, que é isso? Aí o Espírito Santo falou de novo, o que vai acontecer agora, não fica com medo, porque eu não
habito em lugar imundo. E ali, quando eu começava a falar em línguas novamente, aquilo que começou a vir uma tormenta dentro de mim, e eu começava a ter náuseas, vômito, dor na cabeça, dor no corpo. Era algo terrível, eu estava tendo manifestação. Era um demônio que ele só se manifestava quando eu falava em línguas estranhas. Enquanto eu orava, o pastor punha a mão na minha cabeça, não acontecia nada, mas quando eu falava em línguas estranhas, esse demônio se manifestava. Ao ponto de um dia eu estar na minha casa e abrir a janela e querer me jogar. São, da parte de cima aqui, são 9 metros de altura, 10 metros de altura, e eu falei para minha esposa, eu vou me jogar daqui de cima para baixo, porque eu não aguento mais, eu estou sentindo uma opressão, uma coisa muito ruim dentro de mim, tem alguma coisa falando para mim me matar, que minha vida não vale a pena. E aí ela ligou para o pastor falou, leva ele para a igreja, e quando chegou na igreja, ele falou, Marcelo, me conta o que está acontecendo. E eu expliquei para ele. E ele falou, Marcelo, o que tem na tua vida é muito grande, porque a gente ora por você, não tem manifestação, não tem nada. Aí Deus dá uma estratégia para ele. Deus fala, ele não tinha entendimento de libertação, de cura, né? E aí Deus dá um discernimento para ele. Marcelo, você vai orar falando em línguas, e quando ele se manifestar, eu vou pôr a mão e vou expulsar. E assim foi. E eu falava em línguas, ele se manifestava, aí quando ele se manifestava, eu punha a mão, apontava, tá na cabeça, ele, em nome de Jesus, solta a cabeça dele, sai da cabeça dele, aí descia para a garganta, começava a apertar minha garganta, eu não apontava para a garganta, e assim foi indo. E eu cheguei lá por volta de 1 hora da tarde, e eu saí de lá 7 horas da noite. Saí liberto, mas foi um sofrimento, foi algo terrível. Quando ele chegava no meu estômago, eu começava a ter náuseas e vomitava uma espuma branca terrível. Por que isso, irmãos? Porque eu sou neto de mãe de santo. Minha avó, mãe do meu pai, consagrou toda a descendência ao espiritismo. E eu era neto de mãe de santo. E passei por esse processo. Foi algo muito terrível. E nem ele, que já tinha muitos anos de pastoreio, ele falou, Marcelo, eu nunca vi uma coisa dessa. Foi a primeira vez que eu tive essa experiência sobrenatural. E a minha libertação foi dessa forma, irmãos. Foi algo sobrenatural. Depois eu fui para o seminário, fui para Jocum, fiz Jocum, passei por aconselhamento, fiz aconselhamento, e lá não tive manifestação nenhuma, porque eu já havia sido liberto quando aconteceu todo esse processo comigo, para a glória de Deus. Eu nunca impedi o agir de Deus sobre a minha vida. Eu nunca deixei de fazer aquilo que Deus, quando Deus falava para mim fazer, eu ia fazer. Um dia eu fui fazer um silk, e nesse silk que eu fui fazer, fui atender pessoas lá. Nós estávamos no quarto, era horário de intervalo, nós tínhamos acabado de almoçar, e eu estava conversando com o pastor, e o pastor olhou para mim assim e falou, pastor, tem uma ferida na tua alma ainda. Você precisa tratar essa ferida. Tem uma carência muito grande. Eu falei, não, pastor, já está tudo resolvido, não tem nada. Ele falou, tem, Deus está me mostrando que tem. E eu, como sempre fui uma pessoa que não tem problema em obedecer, eu falei, bom, se tem, o meu lema é oração não tem contraindicação. Então, vamos orar. Ele falou, não, nós vamos fazer um ato profético. Eu vou chamar a pastora Isa aqui, ela vai nos ajudar. Tá bom. Aí ele chamou a pastora, sentou, é uma senhora que tem lá no Silk, sentou ela numa cadeira e falou para mim, senta no chão, do lado dela. Eu sentei no chão do lado dela, e aí ele pegou e falou, coloca a cabeça no colo dela. Aí eu coloquei a cabeça no colo dela. Quando eu coloquei a cabeça no colo dela, ele falou para ela assim, enfia os dedos no meio do cabelo dele e faz assim. Irmãos, quando ela fez isso, que ela enfiou os dedos no meio do meu cabelo, e ela fez isso, me remeteu. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, minha mãe me punha no colo e fazia esse movimento. Eu perdi minha mãe com 10 anos de idade. Era uma ferida que estava escondida. Foi um choro tão compulsivo, foi um choro tão compulsivo que eu queria parar de chorar e eu não conseguia parar de chorar. Eu queria arrancar aquilo de mim e não consegui. Fui chorando, fui chorando, fui chorando, mas ao mesmo tempo que eu chorava, a paz de Deus ia entrando. A paz aquela paz que a Bíblia diz, a paz que excede todo o entendimento, ia entrando. Então, foi algo maravilhoso. Foi algo assim sobrenatural que Deus fez na minha vida através do pastor. Foi tremendo.
porque para mim eu achava que estava tudo resolvido. A gente pensa que está tudo resolvido, só que tem traumas, tem dores, tem feridas que elas estão aí escondidas e a gente não percebe e isso acaba acarretando coisas que não fluem. E depois que aconteceu isso na minha vida espiritual, ela só cresceu, ela só expandiu. Cada vez mais ela vem só numa crescência para a glória do Senhor, né? Deus ele vem operando dessa maneira. 2 Coríntios 4:18 vai dizer assim: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois os que podem ser visto dura apenas um pouco, mas as que não podem ser visto dura para sempre. Então nós temos que prestar atenção nas coisas que não são vistas, nas coisas que são espirituais, para que o poder de Deus venha operar em nós. Nós não impedimos o agir de Deus, o poder de Deus, né? A glória de Deus. Se eu fosse contar testemunho para vocês aqui, eu iria aqui ficar uma semana contando testemunho daquilo que Deus fez na minha vida e através da minha vida. O poder de Deus agindo sobrenaturalmente. Não é vanglória nenhuma, irmãos, é com toda a humildade. Como a palavra do Senhor diz, que João Batista disse, é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu creio que Deus tem agido através da minha vida por conta disso, que eu nunca fiz nada para minha glória, nunca, sempre foi para a glória do Senhor, né? Eu me lembro que um dia, logo no começo da minha caminhada com o Senhor, eu estava numa praia com alguns amigos e eles foram todos para a água e eu não tenho costume de entrar na água, eu gosto de ficar sentado debaixo do guarda-sol, tomando uma água de coco, um refrigerante, comendo uma porção, e foram todos para a água, minha esposa, meus filhos, os casais de amigos que estavam conosco, e eu sentado na cadeira ali, olhando para aquele mar, eu falei, Senhor, o que o Senhor quer comigo? Eu sou como um grão de areia nesse oceano tão vasto, eu não sou nada perante o que o Senhor é. E ali eu ouvi um silêncio ensurdecedor, nada aconteceu. Eu falei, meu Deus, né? E aí, de repente, um dos rapazes, ele estava para casar, dos casais que estavam conosco, ele sentou na cadeira comigo e começou a conversar comigo. E ele falou, Marcelo, eu estou preocupado, está chegando, está perto do meu casamento, eu ia ser padrinho de casamento dele, está chegando o dia do casamento, eu estou ficando preocupado, as coisas estão meio enroladas. Eu falei, Leandro, fique em paz, fica tranquilo que no tempo certo, Deus vai fazer como fez com Moisés, o mar vai se abrir. E nós estávamos conversando assim, num tom de voz, imagine, você na beira da praia, conversando com uma pessoa do seu lado, num tom de voz baixo, um mar com aquele barulho que faz, né? Como alguém poderia escutar. De repente, eu estou lá conversando com ele, e ele, de repente, uma pessoa vem, bate no meu ombro e fala assim, quem estava falando de Deus aqui? Uma pessoa que eu nunca havia visto, um rapaz assim, sem camisa. Aí ele, quem estava falando de Deus aqui? Eu falei, era eu. Ele falou, vem cá, rapaz, você vai orar por uma pessoa ali agora. Eu falei, mas espera aí, eu estou sem camisa. Ele falou, não, põe a camisa aí, vamos ali orar pelo rapaz agora, ele precisa de oração. E aí eu coloquei a camisa e fui. Quando eu cheguei aonde estava a pessoa, ela estava sentada num sofá velho, na beira da praia, com uma caixinha de isopor. E ele tinha acabado de sofrer um acidente de caminhão, ele tinha saído fazia poucos dias do hospital. E ele, irmãos, assim, só vendo para vocês verem a situação dele, as pernas todas cheias de pontos, os braços todos cheios de ponto, o peito cheio de ponto, a testa cheia de ponto. Ele bateu com o caminhão, ele era motorista de caminhão, e bateu o caminhão e ficou preso nas ferragens. E ele estava sem poder trabalhar, e ele estava vendendo ali refrigerante, cerveja, para poder ganhar o pão para a família, que o caminhão dele havia batido, tudo havia acontecido com ele, e ele estava tentando, e os pontos todos infeccionados. Imagine, você na beira da praia, ali, e aquilo tudo infeccionado, tudo exposto, né? Eu vi aquilo, eu falei, que cena horrível, né? E aí eu fui orar por ele, e na hora que eu estou orando por ele, o Espírito Santo fala para mim, ele era do Senhor, e ele se desviou. E fala para ele que o Senhor quer que ele volte o mais rápido possível, porque ele só não morreu porque Deus livrou ele da morte. E aí eu falei para ele, esse homem começou a chorar,
e foi algo assim maravilhoso, e tudo que Deus havia mandado eu entregar para ele, eu entreguei, e foi tremendo assim que Deus fez ali naquele momento. E aí saí, né? Do que eu saí, que eu estou voltando, era coisa de 500 metros, alguma coisa assim, da onde eu estava, né, para onde estava o pessoal que estava comigo. E aí, quando eu estou voltando, que eu estou fazendo essa caminhada, o Espírito Santo fala para mim exatamente assim: é isso que eu quero de você. Eu quero que você esteja com as mãos erguidas e intercedendo pelas pessoas. Aquela pergunta que eu havia feito sentado na cadeira, o Espírito Santo agora me responde através da oração, da intercessão que eu fiz por aquela pessoa. Deus usou aquela pessoa que passou por ali, viu eu falando de Deus para o menino, ele passou do lado, eu nem vi ele passar, ele escutou eu falar, no exato momento que eu estava falando que Deus ia fazer como Moisés, que o mar ia se abrir, e aí ele me chama para interceder. Quando eu intercedo, Deus usa toda aquela situação para dizer: é assim que eu quero você, com as mãos erguidas, intercedendo pelas pessoas. E eu falei: eu entendi, Senhor. E dali em diante, minha vida, ela veio nessa caminhada, né? Eu venho intercedendo, eu venho orando, eu venho ajudando as pessoas a crescer na graça, no conhecimento, na sabedoria de Deus. Mas tudo isso, irmãos, não é para minha glória, é para a glória do Senhor. É a gente não ficar limitado naquilo que nós pensamos que, que nós podemos ter o controle. É como a Cláudia e a outra irmã estavam falando agora há pouco, né? Não ficar na nossa dependência, mas ficar na dependência do Senhor. Andar na vontade do Senhor. A vontade do Senhor, como está escrito aqui no texto, é boa, perfeita e agradável, para a gente desfrutar da vontade de Deus, da glória de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, nós não podemos limitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, aquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. Nós precisamos deixar o operar de Deus em nós. Nós precisamos se despir. Quando a gente estava no mundo, a gente não media esforço para fazer o que era de errado. A gente não se preocupava a distância. Hoje, às vezes, eu vejo a pessoa falando: ah, mas a igreja é longe. Ah, mas engraçado, a pessoa quando tinha uma festa lá no interior, eu cheguei a viajar quase 15 horas para ir para uma festa, né? E ia todo feliz, chegava lá sem dormir, passava o dia acordado, passava a noite acordada, 2, 3 dias sem dormir, e voltava todo arrebentado, todo prejudicado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, e a gente vinha satisfeito, né? Parecia que tinha sido a melhor coisa do mundo. E para Deus, a gente fica medindo esforços. Para Deus, a gente não tem tempo. Para Deus, a gente limita horário. Para Deus, a gente condiciona, né? Enquanto o reino das trevas, eles fazem qualquer coisa para ter poder e autoridade. Deus nos deu o poder e a autoridade à disposição, e a gente mesmo assim rejeita. Mesmo assim a gente diz não, né? A Bíblia diz que Jesus vai dizer que aqueles que crerem e for batizado serão salvos, e aos que crerem o sinal acompanharão, né? O sinal vai acompanhar, vai falar novas línguas, vai expulsar demônio, vai impor as mãos sobre os enfermos, e as coisas elas vão acontecer, mas mesmo assim nós rejeitamos, mesmo assim nós dizemos não para Deus. Nós não reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz. E isso é muito triste, irmãos. É muito triste porque as trevas ela não está brincando. As trevas está trabalhando 24 horas incessantemente para que eles venham conquistar e nós venhamos ser envergonhados. Eles têm se preparado, se armado de todas as formas. E nós temos condicionado. Ah, não, eu não vou. Isso aí já não faz mais parte. Ah, isso não está escrito na palavra. Ah, se a pessoa falar para mim, Deus falou, e Deus mover no meu coração e falar, planta bananeira, eu planto bananeira. Né? É interessante que Deus manda o profeta ficar 3 anos com o bumbum de fora.
né? Se não fosse no tempo de hoje, esse cara é louco, prende ele, amarra ele, né? E aí a gente limita o poder de Deus. Então, é interessante isso. Lá antigamente, no tempo que antes de Jesus, Deus ele condicionava as coisas aos seus profetas e eles não titubeavam e faziam, né? E hoje a gente tem tudo à nossa disposição e a gente vive dizendo não, não quero, não posso, não tenho tempo, não dá, se der, e assim por diante. E aí a gente quer que o poder de Deus se manifeste. Mas o que é que eu estou fazendo para que a glória de Deus se manifeste? Entenda uma coisa, Pedro, ele só chegou aonde ele chegou porque o barco estava vazio. Porque se o barco tivesse cheio, ele não tinha deixado Jesus entrar no barco. Porque quando a pessoa está satisfeita com o que tem, ela não deixa Jesus entrar na vida dela. Jesus só entrou no barco de Pedro porque ele tinha passado a noite inteira e não tinha pescado nada. Se o barco de Pedro tivesse cheio de peixe, Jesus não tinha entrado naquele barco. Ele ia falar: para quê? Tenho tudo que eu preciso aqui. Não tem necessidade de você. O que eu tenho me basta. É o que a gente faz hoje. E o interessante é que Pedro, mesmo naquela condição, passada a noite inteira, Jesus fala: entra mais com o barco. Mas, Senhor, nós já pescamos a noite inteira. Mas se o Senhor está falando, né? Como diz o outro, já que está perdido mesmo, né? Que custa perder mais um pouco? Vou tentar de novo. Está falando? Vamos obedecer. E aí, por conta que ele obedece, a Bíblia diz que as redes ficam cheias ao ponto dele ter que chamar outro barco. Mas o interessante é que eles enchem o barco e voltam para a praia, e quando chega ali, Jesus manda eles deixar tudo aquilo ali, né? Jesus pega o barco vazio, dá tudo aquilo que eles precisam, depois esvazia eles de tudo aquilo que eles achavam que era necessário, para encher eles de tudo aquilo que Jesus tem para a vida deles, para ele viver coisas sobrenaturais. Então, é necessário a gente se esvaziar de tudo aquilo que nos impede de viver o sobrenatural. Pedro, ele só viveu o sobrenatural com Jesus Cristo porque ele se esvaziou, ele foi intrépido, ele não parou nas suas limitações, ele não parou nas suas dificuldades. Por ser um simples pescador, ele não ficou nas suas limitações, ele foi crescendo na graça, no conhecimento, ele estava aberto, ele estava disposto a aprender cada vez mais com o Senhor. E ao ponto de Jesus ver que ele estava tão disposto que Jesus leva ele ao monte da transfiguração. Ele tem o privilégio agora de ver Jesus transfigurado, Elias e Moisés ali, ao ponto de ele falar: Jesus, aqui está tão bom, vamos fazer 3 tendas, vamos ficar aqui mesmo, né? Porque a coisa estava muito boa. Então, só experimenta o sobrenatural de Deus, o sobrenatural de Jesus, aquele que se dá a oportunidade para experimentar. Aquele que se esvazia daquilo que pensa que é o correto para fazer aquilo que é correto para Jesus. Então, a gente precisa entender essas coisas, né? Que se a gente não se esvaziar, que a gente não tirar as escamas dos olhos. Paulo achava que ele estava servindo a Deus, perseguindo e matando o cristão, até o dia que Jesus se encontra com ele na estrada de Damasco e fala para ele: Paulo, você está se recalcitrando contra os aguilhões. E ele pergunta: quem és tu? Jesus, a quem tu persegues? Vá para onde eu te mandar. E Paulo ali levanta, vai para a casa de Judas. Na casa de Judas, ele fica esperando 3 dias. Ananias chega lá e põe as mãos sobre ele. E a Bíblia diz que cai 2 coisas como escamas dos olhos. E dali em diante, Paulo começa a enxergar aquilo que ele nunca havia enxergado. Paulo vai dizer que não sabe se no corpo ou se fora do corpo ele foi levado ao 3º céu e viu coisas inefáveis, coisas indizíveis, que não é lícito ao homem dizer. Mas só Paulo só viu o que ele viu porque ele se deu a oportunidade de ouvir Jesus falar com ele. Paulo só viu que ele não titubeou e não ficou perguntando: mas o que eu vou fazer na casa, na rua direita? Não estão armando para me matar? Porque eu sou matador, então
pode estar alguém armando uma cilada para mim, me levar lá para me matar. Não, ele obedeceu. Ele fez como está escrito. Por que ele escreve? Tem entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Paulo fez isso. Ele teve o sentimento de Jesus, ele se esvaziou. E ele foi ali e se colocou naquela posição. E ali ele sai dali pregando a palavra do Senhor. Aquele que perseguia, agora é perseguido. Então, a gente só experimenta o sobrenatural de Deus quando a gente passa a fazer a vontade de Deus, porque é boa, perfeita e agradável. Quando a gente confia numa confiança aonde nós não se preocupamos com o que pode acontecer. Sabe aquele filho que ele se joga nos braços do pai, o pai pega ele, joga para cima e ele cai de braços abertos e ele dá aquela risada gostosa? É isso que Deus quer fazer conosco. Quer que nós tenhamos essa confiança de se jogar nos braços dele e confiar que ele está cuidando de nós em tudo, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Nós que estamos condicionando, né, o agir de Deus, o operar de Deus. Em nome de Jesus. Nossa, a hora vai rápido, né? Deixa eu... Colossenses 1:10 vai dizer assim: isso para que vocês vivam de maneira digna no Senhor, em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O 12, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos, no reino da luz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Glória a Deus, né? Deus, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos colocou no reino da luz para que o nome dele fosse glorificado. Deus quer nos usar, Deus quer transformar as nossas vidas para que nós sejamos embaixadores dele aqui na terra, para que nós sejamos representantes deles, curando, libertando, transformando. Deus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Somos nós que estamos distante. A palavra do Senhor diz o quê? Cheguem a perto de Deus e ele chegará perto de vós. Então, somos nós que estamos distantes. Deus, ele continua operando milagre. Deus continua ressuscitando. Deus continua dando a visão ao cego. Deus continua curando o paralítico. Deus continua secando o câncer. Deus continua trazendo vida para aquele pobre miserável que estava com a vida destruída, e Deus foi lá e mudou a história dele. Deus, ele tem poder para tudo isso. Somos nós que não temos fé suficiente. Hebreus 11:1 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se pode ver. Nós precisamos de fé, irmãos. Nós precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos tirar escamas dos olhos. Nós precisamos tirar aquilo que nós estamos sendo condicionado. As pessoas, elas estão sendo influenciadas. É engraçado. O mundo hoje está cheio de influenciador. E os influenciadores estão usando a Bíblia para influenciar. E você tem o acesso da Bíblia. Ou o engano. As pessoas do mundo estão usando a Bíblia para influenciar, para dar aconselhamento financeiro, para dar aconselhamento de casamento. Pessoas do mundo. A Bíblia vai dizer que Paulo vai dizer aos Coríntios, 2 Coríntios 4:4, que o Deus desse século cegou o entendimento. Você tem o acesso livre à palavra do Senhor, está aí na tua mão, está à disposição. Por que você tem que seguir um influenciador? Você sabe o que ele está fazendo, você sabe o que ele está plantando, você sabe qual é o tipo de colheita que ele tem. Ali na imagem, no vídeo, aqui, ó, é muito bonito. A minha vida é maravilhosa. Eu vou contar quanta coisa aqui que vocês vão falar, nossa, eu quero seguir ele. Mas é isso mesmo? E o dia a dia? Jesus, quando ele quis influenciar, sabe o que ele fez? Ele falou, Pedro, deixa tudo e me segue. A partir de agora você vai ser pescador de alma. Para influenciar, tem que andar junto. Por isso que a Bíblia vai dizer para não andar com o jugo desigual. O jugo é aquela madeira que vai em cima do lombo do boi.
Se o boi não for da mesma estatura, se os dois não tiverem o mesmo tamanho, o mesmo peso, ele vai andar torto, um vai puxar mais que o outro, não vai ser igual. Por isso, então, a gente precisa entender que nós não podemos compartilhar com as coisas do mundo. Ah, quer dizer que eu não posso seguir? Pode, mas só que você não pode ser influenciado, é você que influencia. Está entendendo? Você que tem que influenciar, você que tem que ser a diferença, você que tem Jesus Cristo na sua vida, você que aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você que tem poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, você que tem poder para expulsar demônios, você que tem poder de impor as mãos aos enfermos e curar, e pelo poder do nome de Jesus, eles são curados, são transformados, são libertos, são salvos. É você, está tudo sobre você. Agora, a gente condiciona os outros, a gente quer passar para os outros. Não, é sobre você. Você é embaixador de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. E eu vou deixar a última passagem aqui. Oh, meu Deus, eu me empolgo, eu quero eu quero ir embora, eu quero ficar aqui a noite inteira, porque eu amo isso. Irmão, vocês não sabem o que Deus tem feito na minha vida. Vocês não sabem as coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus me dá prédio sem eu ter dinheiro para comprar. Há 5 anos atrás, eu falei, olha, irmãos, eu não sei como vai ser, eu não sei do jeito que vai ser, mas eu sei que Deus vai trazer uma pessoa aqui na igreja que vai vender um prédio para nós numa condição que nós temos para pagar. Um dia eu estou lá na igreja, dando aula, o irmão se levanta e falou, pastor, Deus colocou no meu coração, eu estou vendendo prédio para vocês pagar em 5 anos, sem juros, do jeito que você puder. 5 anos depois, o irmão que estava do lado, no dia que eu falei, que eu fiz essa profecia, o irmão disse que ele olhou para mim e falou assim, coitado desse pastor, ele é um coitado, nunca vai acontecer isso. Ninguém é louco de vender um prédio sem entrada, sem financiamento do banco, pois aconteceu tudo isso. Nós compramos um prédio sem dinheiro. Né? A Bíblia diz que eu vou comprar sem dinheiro. Venham e compre de mim sem dinheiro. Então, a palavra de Deus está se cumprindo, irmãos, e não é vantagem para mim. Eu só tenho me jogado, eu tenho me atirado aos braços dele e a glória dele tem se manifestado. Então, eu estou contando aqui para vocês ver o efeito que a palavra de Deus tem nas nossas vidas quando nós verdadeiramente se atiramos e descemos do barco e falamos, vou andar, independente do local que eu estou descendo, independente do lugar que seja. Eu sei que Jesus está comigo e eu não vou perecer. Eu sei que Jesus está comigo nessa adversidade, nessa enfermidade, nessa situação financeira, nesse casamento que está quase partindo, nessa criança que está no ventre, que o médico já declarou que não vai ter vida, em qualquer circunstância. Eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, mas, em nome de Jesus, se joga nos braços dele, confia, tenha fé sobrenaturalmente, porque você vai ver o realizar de Deus na vida de vocês. Vocês estão vendo a líder de vocês hoje aí, a Cláudia, o que Deus transformou a vida dela. O dia que a Cláudia chegou lá na igreja, que ela entrou pela porta toda arrebentada, toda destruída. Hoje ela aí está com 3.000 inscritos no YouTube, pregando a palavra do Senhor, né, correndo para lá e para cá e fazendo aquilo que Deus fez na vida dela. Isso me alegra muito, irmãos. É o que acontece quando você se joga nos braços do Pai. Deixa eu terminar. Efésios 3:16 ao 21 vai dizer assim: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite em Cristo, no vosso coração, pela fé, estando vós enraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todo sempre. Amém.
Amém e amém. Glória a Deus, né? Que seja o poder dele que opera em nós infinitamente, irmãos. O poder do Senhor opera em nós. Nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter essa fé, nós precisamos acreditar que Deus ele está operando em nós. Nós que precisamos crer incondicionalmente, não se limitarmos, crer que Deus ele pode fazer todas as coisas. Basta eu não ficar olhando com os olhos naturais. O que Deus pedir para você fazer, faça. Eu falo para os irmãos, se Deus falar para mim, tem que andar aqui no bairro de Itaquera, eu arranco minha roupa e saio andando. É doido, sou doido. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. É isso que opera em você. Hoje, o poder sobrenatural de Deus. Basta você se colocar nessa posição. Amém. Eu agradeço a oportunidade.